Boas-vindas, e você vai assistir a uma das partes da gravação do desafio 21 dias de banco de dados. Se você quiser ter acesso a todas as aulas gravadas desse desafio ou de outros treinamentos, basta acessar o link da descrição e escolher um dos planos da nossa comunidade fechada. A gente já viu muitas coisas bacanas aqui, né? Como que a gente cria tabela, o que é um data type, como é que a gente cria uma tabela de uma forma mais efetiva, fizemos exercícios, né? E hoje vamos começar, então, a trabalhar com dados relacionais, tá bom? A gente vai primeiro entender como é que funciona essa parte de dados relacionais e depois a gente vai ver essa parte de integridade, tá bom? Como é que a gente relaciona dados e depois como é que a gente mantém esses dados de forma íntegra. Beleza. Quando a gente começa a relacionar dados, né? Quando a gente começa a falar e armazenar as informações que a gente precisa em um disco rígido, né, no HD, assim como expliquei para vocês nas aulas anteriores, né, vai chegar um momento que você vai precisar relacionar esses dados ou colocar esses dados numa vertente que você pode colocar, tipo, vários registros para uma única pessoa. Né? Ontem, a gente estava fazendo um exercício lá, né? Ou seja, a gente estava criando uma tabela, e essa tabela que a gente estava criando era de usuários. Se vocês repararem, para aquele cenário de ontem, deu certinho, resolveu sobre a questão que a gente precisava, né? Criar uma tabela de clientes. Nessa tabela de clientes, a gente tem o endereço, e aí o endereço está diretamente relacionado àquela pessoa, tá bom? Só que nem sempre esta vai ser a melhor abordagem, né? Você ter um cliente onde o endereço já é os atributos diretamente daquela entidade de endereço. Nem sempre essa vai ser a melhor estratégia, sabe por quê? Porque às vezes você, né, que está aí conversando aqui com a gente, tendo aula aqui com a gente, pode prosperar, né, mais, você pode conseguir ter um maior crescimento. E se acontecer de você ter um maior crescimento e estiver usando um sistema da mesma maneira, né, que eu mostrei para vocês ontem, o que pode acontecer? Você chegar a um ponto que você tem dois endereços, né? Você tem seu endereço principal e você tem o seu endereço secundário, né? Ou então você foi lá e alugou um escritório e você quer receber produtos não somente na sua casa, você quer receber no seu escritório, né? E aquela abordagem que a gente fez, que é você ter o cadastro da pessoa e o endereço amarrado diretamente à pessoa com seus atributos, ela pode, dependendo do sistema, não ser a melhor estratégia, tá bom? Então, você pode ter um sistema, né, onde você pode cadastrar vários endereços daquela pessoa, porque aí você pode, num futuro motivo aí para você se conectar ou conversar com aquela pessoa, mandar no endereço principal ou no endereço secundário, tá? Então isso é bem plausível e tem muito sentido para a vida real. Só que aquela abordagem onde você só tem uma única tabela não atende essa expectativa. Para isso, a gente então utiliza as tabelas relacionais, onde a gente tem a opção de um para muitos ou muitos para um, né? Então é isso que a gente vai ver hoje. Usando o mesmo exemplo de ontem, imagine que a gente tem então, que a gente tem a nossa tabela de clientes, ok? Então, essa aqui é a nossa tabela de ontem. E beleza, da maneira como a gente fez ontem, a gente tem lá nome, CPF, ok? O CPF da pessoa, o telefone, né? Então são alguns atributos, né, da nossa entidade de clientes ou as colunas da nossa tabela, ok? E aqui a gente tinha o endereço. Conforme eu estava falando, esse endereço aqui, ele agora precisa ser múltiplo.
Eu quero ter o endereço comercial, endereço residencial, ou eu quero ter o endereço da casa 1, ou da casa 2, ou da casa 3. Então, para isso, a gente tira o endereço desta tabela, ok? A gente remove esta opção e a gente cria uma tabela auxiliar, ok? Endereços. Ó. Quando a gente cria essa tabela de endereços, a gente começa a analisar essas informações. Tá, beleza. Então eu posso falar que este usuário, ele tem este endereço. Se a gente tem uma ligação de usuário com endereço, olha o que pode acontecer. Você pode pegar alguma dependência que tem nesta tabela e amarrar nesta tabela, ou desta tabela e amarrar nesta tabela. A gente vai ver qual é a melhor estratégia para o cenário que a gente quer propor, tá bom? Mas se eu quero fazer uma amarração desta tabela com essa tabela, né? Então vamos colocar alguns atributos aqui. Logradouro, número, CEP, cidade, né? E estado. Ou seja, então aqui a gente tem alguns atributos aqui do nosso endereço, ok? Então, para que a gente possa relacionar, existem duas estratégias. Estratégia número 1. Eu pegar aqui a amarração, que é o ID do cliente, e colocar diretamente nessa tabela. Ou seja, aqui ficaria como cliente ID. Ou seja, o código do cliente, a identificação do cliente. Fazendo assim, se eu tiver aqui a entidade 1 e uma entidade endereço representativa como 1 dentro dessa tabela, vocês concordam que agora eu tenho uma ligação onde um cliente pode ter um ou vários endereços? Ó. Por quê? Porque essa tabela é a tabela que tem o ID. E essa tabela tem o vínculo com esta outra tabela aqui do ID, onde ela tem o cliente ID. Assim eu consigo fazer uma ligação entre esta e esta outra tabela, tá? Se eu simplesmente colocar um campo que esteja representando esses dados, tá bom? Essa estratégia, ela é interessante? Sim, bem interessante e pode ser utilizada por muitos. Porém, ela é a melhor solução? Nem sempre ela vai ser a melhor solução. Sabe por quê? Porque imagina que você tem vários endereços e você vai armazenar os seus múltiplos endereços nessa tabela relacional. Tá? Então, o Danilo cadastrou o endereço X, cadastrou o endereço Y e o outro endereço. Então, ou seja, ele tem 3 endereços, ele pode receber arquivos ou presentes, alguma coisa nesses 3 endereços diferentes. Até aí tudo bem, e atende. Mas vamos supor que a Lana, né, ela more no mesmo endereço que o Danilo. A Lana, a filha do Danilo, ela mora no mesmo endereço. Essa solução aqui, ó, ela é a melhor para esse cenário? Né? Então, eu queria que alguns alunos aqui respondessem para mim. Então, vamos lá. Vocês que estão aí no comentário, né, do canal aqui do YouTube, eu queria que vocês colocassem. Essa é a melhor opção para esse cenário? E vocês que estão aqui na comunidade, os alunos aqui, né, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Essa é a melhor opção para esse cenário? Me diz aí, gente. Vamos lá. Numa consulta, com certeza daria dados cruzados, né? Uhum. E ia ficar maior ou inconsistente o resultado. Exato, exato. Então, ou seja, se eu quero ter o mesmo endereço para o Danilo e para a Lana, talvez essa aqui não seja a melhor opção. Por quê? Porque desse jeito aqui, eu vou repetir esse endereço para o Danilo e para a Lana. Quando você começa a repetir esses endereços, você acaba tendo uma duplicidade de informações. Essa duplicidade de informações, para você no começo, pode até não fazer assim tanta diferença, né?
Olha lá, o pessoal falou, creio que não, Danilo. Né? Acho que não poderia ser, acho que não, poderia ser o inverso. Exatamente. Então, olha só, se a gente manter esse cenário, eu vou fazer uma simulação aqui, né? Então, vamos supor que a gente tenha a nossa tabelinha, né? Aí. E nessa tabelinha aqui, a gente vai ter alguns registros e vamos lá. Ó. Então, vamos supor que o cliente 1 é o Danilo. Então, aqui, ó, 1. Esse aqui é o Danilo. E aqui a gente tem o cliente 2. O cliente 2 é a Lana. 2, a Lana. Aqui a gente tem a outra tabela, que é a tabela de endereço, tá? E aí aqui a gente tem os IDs do endereço, né? E o ID do vínculo, tá? Então, vamos supor que o endereço 1, endereço 2, endereço 3, ok? Se eu colocar o ID do cliente aqui, né? Então, se eu estiver cadastrando o Danilo, eu vou incluir o endereço do Danilo aqui. Então, ó, o Danilo está nessa tabela. Agora eu vou cadastrar a Lana e preciso do endereço da Lana. Olha o que vai acontecer. Eu vou colocar o endereço da Lana aqui, né? Ou seja, cadastrar. Eu passo aqui a ter 2 registros de pessoas morando na mesma residência. Ou seja, 2 registros para uma pessoa morando na mesma residência. Quando eu começo a ter vários cadastros desse jeito, eu começo a aumentar muito os meus dados, eu começo a aumentar muito a minha base de dados com dados que são iguais. Conforme eu falei para vocês nas aulas anteriores, um dos itens mais custoso para escala, né, e um dos itens mais caros, né, para quando você e difíceis, né, para você escalar é a sua base de dados. Lembra lá da história do pendrive que eu falei para vocês? Ó, vamos lá. Imagina que você está guardando as informações que você fez, o seu documento, o seu software, num pendrive, ok? E aí você viu que esse pendrive lotou. Ah, esse pendrive tinha ali 30 mega e agora ele lotou. E eu preciso colocar num outro pendrive maior. O que você tem que fazer? Copia todos os dados desse pendrive e põe no pendrive maior. Ah, o meu computador está lerdo e agora eu vou colocar um HD com SSD. O que você tem que fazer? Tirar todas aquelas informações que tinha no outro HD e jogar para esse outro HD aqui. Ou seja, é mais custoso, tá bom? Na nuvem, você pode ali acrescentar uma máquina a mais e etc. E tem recursos, né, na nuvem que facilitam essa escala. Mas, de fato, ela é mais custosa do que quando você vai mexer com a memória do computador, memória volátil, tá? Então, quando você usa uma estratégia dessa, que você lota a sua base de dados de registros, qual é o problema que acontece aí? Você vai ter um maior peso de informação. Você vai ter, num grande volume, muito registro duplicado, fazendo, então, com que o volume da sua base de dados fique mais custosa. Sem você perceber, você, como software, né, um professor não, profissional, sem você perceber, você gerou um custo adicional para o seu cliente, fazendo com que ele pague mais no final do mês. Né? E você, sem perceber, fez isso. Ou seja, você deixou de ser um profissional efetivo. Então, a melhor solução para esse cenário é você inverter. Você tira o cliente ID dessa tabela e você põe o cliente ID, não, na realidade, o endereço aqui. Então, aqui ficaria com o endereço ID. Ok? Então, aqui, ó, endereço ID. Agora, vamos testar esse cenário aqui para ver se ele vai ser importante para a gente, né? E outra, vai ser mais efetivo para a gente, tá bom? Então, nesse cenário 1, vamos supor que esse cenário 1 aqui, ó, seja lá onde eu nasci, Diadema. Tá bom? E aí, agora, a gente tem aqui o Danilo e tem a Lana, tá? Então, aqui é o Danilo e aqui é a Lana. Ok. Beleza. Então, nesse cenário novo, o Danilo, ele tem, então, um endereço que ele precisa estar, tá? Então, a tabelinha aqui tá bonitinha.
Eu estou cadastrando o Danilo, Danilo é o registro 1, vou cadastrar o endereço dele. Então, ele mora na rua 10 do Diadema, né? Então, quando ele morou, a gente colocou aqui o número e o endereço do Danilo, né? Então, cadastramos o endereço nessa tabela. Agora a gente vai cadastrar o endereço da Lana. E a Lana mora no mesmo endereço do que o Danilo. Então, olha só que bacana. Quando a gente está fazendo o cadastro da Lana, olha o que pode acontecer. Se a gente colocou o mesmo CEP e o mesmo número, pode ser que a pessoa more na mesma rua. Pode ter um complemento diferente, mas ela pode morar na mesma casa, né? Só ter um adicional no complemento. Isso pode acontecer. Só que se ela mora na mesma casa, no mesmo complemento, não há necessidade de eu duplicar os meus registros. Eu posso manter um único registro e vincular os dois na mesma tabela. Ou seja, eu passo, então, a fazer com que a Lana tenha o vínculo com o mesmo registro que o Danilo. Ou seja, os dois estão amarrados ao endereço número 1, ok? Fazendo assim, eu vou armazenar menos informações no meu banco de dados. E se eu armazeno menos informações no meu banco de dados, menor vai ser o peso dele. Quanto menor o peso dele, mais barato a minha solução para quando eu estou na nuvem, tá? Você economiza dinheiro nesse ponto, tá bom? Então esse é um exemplo bem pequeno ali, né? Ou seja, um exemplo bem, tipo escovando o bit mesmo, mas é uma coisa que isso pode acontecer com você em volume e você não perceber, criar várias tabelas assim. Quando você olhar, o seu banco de dados está tão grande, né? As suas queries estão mais lentas, né? E você não consegue perceber aonde foi o seu erro. Às vezes o seu erro estava lá atrás, na sua análise relacional, né? E você não chegou a pensar nesse ponto, na duplicidade de registros, e isso acabou gerando uma falta de performance no seu sistema no geral, tá bom? Então, é legal a gente fazer uma simulação desse tipo pensando, né? Eu gosto de fazer com que meu aluno pense, meu aluno coloque a cabeça para funcionar. E isso aqui foi o que aconteceu hoje. A gente analisou caso a caso, registro a registro, e a gente viu que para essa situação a gente vai ter uma melhor performance se não ficar duplicando os registros, ok? Beleza. Então, essa aqui é uma forma de como que a gente pode relacionar, tá bom? Além disso, existe um outro elemento, né, uma outra ferramenta que faz com que a gente possa manter esses dados de forma íntegra, ok? Além de manter eles de forma íntegra, ele também vai fazer com que o seu documento que relaciona entre eles, né, possa ter um índice para que numa busca ele possa trazer essas informações numa maior velocidade, tá bom? Então, além de você validar essa integridade, você também pode validar se esse dado se ele está com a melhor performance ou não, né? Se ele vai ter uma melhor performance nas suas buscas, ok? Beleza. Qual que é esse recurso, né? Esse recurso, ele se chama Foreign Key, a tal FK, ok? A Foreign Key, ela faz com que você possa somente aceitar os dados na sua tabela de uma forma íntegra, tá? Se você criar uma tabela dessa forma e você não falar que você tem uma ligação forte, né, entre esta tabela com esta tabela, sabe o que pode acontecer? Você incluir um cenário dessa forma aqui, ó. Vamos imaginar que eu tenha aqui aqui, né, eu vou colocar o Dani, aqui a Lana, né? Danilo e a Lana. E aqui é o endereço. Então, ó, endereço 1, endereço 1. Então, olha só, se a gente deixar um cenário desse jeito e a gente vir aqui sem querer na base de dados e ó, apagou o endereço 1, o que vai acontecer? Quando a gente apaga, a gente vai deixar tanto o Danilo quanto a Lana sem o endereço, porque esse vínculo nessa tabela foi apagado. Quando você tem uma foreign key, ela não deixa você apagar. Se você tentar apagar esse registro e ela está ligada com essa tabela, o que a foreign key vai falar para você? Opa, você não vai poder deixar a sua base de dados não íntegra. Você não pode apagar um registro que está vinculado com outra pessoa. Se você quiser apagar esse registro, primeiro você vai apagar as pessoas que estão relacionadas para depois você conseguir apagar esse registro, tá bom? Então a foreign key ela faz isso para você. Ou ela tem uma estratégia que você pode falar assim, ó, se eu apagar esse registro, né, esse endereço, eu quero apagar todas as pessoas que estão relacionadas com ela.
Ou seja, é a exclusão em cascata que a gente fala. Isso também é um outro recurso que a gente tem diretamente na nossa Foreign Key. Além, obviamente, de quando você cria uma Foreign Key, ela cria um índice. E esse índice faz com que aquele determinado campo na tabela possa ser mais ágil na sua busca. Então, essa é uma outra informação importante também. Obviamente, eu estou falando aqui a teoria para vocês, mas a gente vai executar aqui no computador para que isso possa fixar na cabeça de vocês, tá bom? Então, esses são alguns dos recursos que vale a pena a gente pensar no momento que a gente está aqui armazenando, que a gente está pensando e construindo, né, as nossas tabelas, aonde a gente vai colocar os nossos recursos, ok? Então, se você, por exemplo, aqui, ó, eu tenho o ID 1 aqui no meu registro de endereços, tá? Aqui é o endereços. Endereços. E aí, eu quero vir aqui, ó, nessa tabela onde tem o Danilo e a Lana, e colocar o endereço de número 2. Ó, endereço de número 2. O que vai acontecer aqui? O registro ele não vai aceitar, porque você colocou uma integridade entre os dados. Se não existe o endereço 2, eu não posso vincular nessa tabela, porque a Foreign Key não vai deixar. Se você não cria uma Foreign Key naquela coluna, ou seja, um registro forte, uma forma forte de se relacionar esses dados, o que vai acontecer? Basicamente, ele vai aceitar qualquer coisa. E aí você vai ter uma tabela sem integridade, ok? Obviamente, uma tabela sem integridade faz com que você possa ter um volume de dados maior, desnecessário, fazendo com que você possa pagar um volume de dados na nuvem muito maior por ter registros perdidos e que você nunca mais vai usar na tua vida, tá bom? Então, por isso que eu estou mostrando para vocês que é importante vocês aprender que existe o erro e como você corrige esse erro para que você possa ter um software melhor, tá bom? Tem casos e casos, gente. Então, vai ter casos que você vai estar trabalhando numa empresa que a empresa quer que você faça rápido, é uma prova de conceito, é um sistema de cadastro para você capturar lead e depois mandar mensagem para essas pessoas, e você não vai precisar de uma integridade tão grande, um sistema temporário. Eu, num sistema temporário, vou precisar fazer todo esse mecanismo, pensar, analisar, né? Se é um sistema que tem um orçamento baixo, para esse cenário não, tá bom? Mas isso aqui, ele serve para um cenário de um sistema que vai ser grande, um sistema que já tem clientes, um sistema que já tem vendas, que já foi empreendido e a pessoa já sabe que funciona. E ela precisa ter uma melhor performance. Então, quando a gente chega num sistema que tem esse tipo de cenário, que normalmente é empregue nas empresas grandes, você precisa usar a tua cabeça para pensar. E não só sair fazendo, gerando as suas tabelas ali, feito doido, né? Então, você precisa entender que isso é plausível e que você precisa saber disso. Não adianta você ser um programador que aprendeu ali, né, a programar usando alguns objetos relacionais, alguns ORMs, né, e que cria para você, através das migrations, as suas tabelas, mas que você nem sabe como que está sendo feito esse vínculo, que você não tem nem ideia. Por isso que eu estou explicando para você é muito efetivo. É esse déficit que tem aí na cabeça de muitos desenvolvedores novos que eu quero resolver aqui. Eu quero fazer com que você possa pensar que as coisas que você está gerando através do seu código pode, dependendo do sistema, gerar um volume de dados muito desnecessário para aquele sistema que você está fazendo, e você só vai perceber que aquele sistema está tendo um problema de performance daqui 2 anos, 3 anos. E aí, bau, já tem um monte de registro lá e o seu cliente não vai querer pagar para fazer uma migração. Aí quando você chegar e falar para o seu cliente assim, caramba, os seus dados aqui estão errados, não estão íntegros, né? Estão desconexos. Aí ele vai falar assim, mas peraí, mas não foi você que fez essa arquitetura? Não foi você que fez esse software? Agora você vai querer me cobrar para fazer essa migração e essa correção? Vai gerar uma bela de uma discussão entre você e o seu cliente, porque ele não vai entender, né, que você acabou tomando uma decisão errada. E aí, às vezes, você vai ter que pensar, poxa, nossa, como eu tomei a decisão errada, eu vou ter que refazer isso. Só que eu queria cobrar, porque eu não quero trabalhar de graça, né? E aí, o que você tem que fazer? Você vai ter que negociar e etc e tal. Isso pode gerar um baita de um problemão para você, tá bom? Então,
Você precisa saber que isso existe para que quando você for fazer o seu software, você possa pensar e negociar com o seu cliente naquele momento. Então você pode falar para o seu cliente, olha, neste momento a gente está fazendo um software rápido para a gente resolver um problema. Você quer que a gente resolva rápido agora e lá na frente a gente vê se precisa refatorar? Ou você quer que a gente faça já pensando, com uma maior estratégia e etc., e demore um pouco mais, mas fazendo uma coisa talvez mais assertiva no futuro? Então, isso faz parte do seu trabalho como programador, o seu trabalho como analista, saber explicar e conduzir o seu cliente, porque, afinal das contas, o seu cliente não sabe nem o que é foreign key, gente. Seu cliente não sabe o que é tabela, não sabe o que é entidade, ele não tem noção do que é isso. Mas você, como profissional de tecnologia, sabe e tem que conduzir o seu cliente da melhor forma para que ele possa se sentir confortável, tá bom?